Se você me conhece bem, você sabe que eu não vou muito com a cara de uma certa empresa que tá monopolizando o cinema e sufocando seus diretores com uma almofada, os impedindo de ter qualquer decisão criativa, se bem que isso se aplica melhor à Marvel Studios. Mas por mais que eu não vá com a cara da Disney, eu sou o maior fã das animações dela, é sério. Eu devia ter deixado isso mais claro no meu vídeo de Encanto e no de Turning Red. Inclusive, o vídeo de Turning Red é simplesmente perfeito, vejam ele. Esse vídeo é simplesmente fantástico, lindo, maravilhoso, amo. Esses são filmes épicos, fantásticos, são filmes ambiciosos que nunca ficaram datados. Eles envelheceram que nem vinho, mas o que muitos não sabem é que esses filmes são baseados em histórias bem antigas. E eles fizeram muitas mudanças no material original para se encaixar na narrativa. E não tem nenhum problema nisso, até porque algumas dessas histórias originais não envelheceram muito bem. E a Disney só as tornou melhores, quer dizer, na maioria dos casos, né? Porque eu não esqueci de você, Galinho Chico-Liro, que é um filme horroroso, que simplesmente mutila um dos curtas mais pesados e atemporais da Disney. Mas o Galinho Chico-Liro é uma exceção, né? Porque a maioria das mudanças que a Disney faz nas histórias agregam muito a elas. E eu vejo que tem muita gente que fala que essas são mudanças que foram feitas porque se elas não fossem feitas, elas tornariam filmes infantis em filmes muito pesados. E isso até que faz sentido, porque muitas dessas histórias originalmente são muito trágicas e bem pesadas. Mas o pessoal também esquece que esses são filmes que não são nem um pouco leves. Quer dizer, não é como se eles fossem a coisa mais sombria do mundo. Mas olha, por exemplo, o Corcunda de Notre Dame. Esse é um filme extremamente pesado. É um filme que retrata assassinatos, linchamento, assédio, racismo, xenofobia, violência. Esse é um filme realmente pesado. E olha que eu geralmente reclamo dos alívios cômicos fofos que a Disney coloca nos filmes. Mas aqui é até aliviante quando eles aparecem, porque senão o filme só seria um soco no estômago e valeu. E isso não torna o Corcunda de Notre Dame um filme ruim. Não, muito pelo contrário. As mudanças que o filme faz no material original só agregam a narrativa dele e ainda impedem que o filme seja só uma experiência crua e traumatizante. E não é só o Corcunda de Notre Dame que é um filme pesado. Olha, por exemplo, Tarzan. O Clayton, no seu desfecho, literalmente cai no esquecimento. E o Scar, que é morto por um bando de hienas. E o Dr. Facilier, que é literalmente arrastado pro inferno enquanto seus amigos riem da situação. Se bem que eu nem sei se a Princesa e o Sapo podem ser considerados uma animação da Renascença, mas enfim. Então, dito isso, hoje eu tô aqui para comparar dois desses filmes com suas histórias que eles foram baseadas. Então vamos lá. Bem, eu acho que já é de senso comum que o Rei Leão é uma adaptação da peça de William Shakespeare, Hamlet, porque a descrição das duas obras é basicamente a mesma. Porém, existe uma pequena coisa, que difere essas duas histórias por completo, por mais parecidas que elas sejam, que são os subtextos. Se você acompanha o canal, você sabe que eu gosto muito dessa palavra. Enquanto o Rei Leão lida com a responsabilidade do Simba de se tornar um rei digno, para Hamlet isso pouco importa. Hamlet é uma peça que descreve os dramas de viver ou ir de base por conta própria, sobre se Hamlet vai ou não conseguir vingar a honra de seu pai, e principalmente sobre to be or not to be? That is the question. Ok, dito isso, nós podemos apontar as semelhanças e diferenças entre essas duas obras. Bem, eu acho que todos conhecem a história do príncipe que tem seu pai assassinado por seu tio e o seu tio assume o trono. Então, o que deveria ser o futuro herdeiro da coroa foge para muito longe. Então, o fantasma de seu falecido pai aparece e depois de muito tempo o protagonista volta para matar seu tio e ter seu arco de personagem concluído. Inclusive, nós podemos ver como que o Hamlet e o Simba estão em posições semelhantes, mas são personagens completamente diferentes. Enquanto que o Simba é todo alegre, feliz e ele aprende que seus problemas ele deve esquecer, porque isso é viver, é aprender, Hakuna Matata. Inclusive, esse é um dos conflitos do Simba durante o filme, se ele vai ou não assumir a responsabilidade de ser um rei, ou só esquecer desse problema como todos os outros. Já Hamlet não tá nem aí para essa responsabilidade, ele quer mesmo é vingar a morte do seu pai e ponto final. Ou seja, personagens parecidos, mas que tomam ações completamente diferentes. Fora que a peça de Shakespeare acaba com todo mundo morrendo, inclusive o próprio Hamlet. E isso obviamente não ia acontecer no Rei Leão, não é mesmo? Mas mesmo assim, essas são obras muito boas, e por mais parecido que o Rei Leão seja com Hamlet, ele ainda é um filme cheio de méritos. Agora, o outro filme da Disney que eu quero falar é Hércules. Inclusive, como vocês podem ver, eu estou até trajado para isso. Hércules, na minha opinião, é um dos melhores filmes da Disney. É sério, esse filme é simplesmente fantástico, tudo nele é incrível, a direção de arte desse filme é simplesmente perfeita. Eu nunca conseguiria desenvolver um design tão incrível como os artistas fizeram para os deuses nesse filme. E esse filme também apresentou personagens mitológicos para toda uma geração. Então é um filme cheio de méritos. Mas eu acho que todo mundo sabe que esse filme não é nem um pouco fiel à mitologia grega. Não que isso seja um problema, muito pelo contrário. Eu, na minha ignorância
criança, prefiro 1000 vezes ver esse filme do que ler a maioria das histórias da mitologia grega. Mas a outra coisa que eu queria falar é como que os personagens têm nada a ver com a mitologia grega. Hera não é a mãe de Hércules, muito pelo contrário. A história original, Hera é a grande vilã da história de Hércules, inclusive é ela que a história toda tenta matar Hércules, não Hades. Hades é outro personagem completamente diferente da sua versão original, porque eu acho que é de senso comum que entre todos os deuses, Hades é o menos babaca de todos. Inclusive, assim como todas as outras histórias da mitologia grega, a história de Hércules se deve por causa de uma infidelidade de Zeus. Uau, quem diria? E não é só Hades e Hera que estão diferentes das suas versões originais aqui, não. Olha como que Hermes é representado aqui, ao contrário daquele arquétipo de atleta, de Flash, do Olimpo, como ele sempre é retratado em outras mídias. Se eu não me engano, esse filme nem menciona o fato de que Hades e Zeus são irmãos. O filme só descreve eles como rivais e pronto. O que, na minha opinião, é um grande desperdício, porque poderia ter deixado a relação entre os dois personagens melhor, mas mesmo assim... Mas não é nada demais. Mas eu acho que é mais um mérito desse filme ele não ser fiel à mitologia grega, porque a história original de Hércules é só uma tragédia, é uma das histórias mais pessimistas possíveis. Esse filme torna Hércules um dos melhores heróis da ficção, e ainda falando em heróis, não era só com a mitologia grega que eu queria comparar. Tem um outro personagem que se assemelha muito com Hércules, o Superman. Porque vejamos, nesse filme Hércules vem de um mundo além dos céus, mas certo dia ele cai e é criado por seus pais humanos, que os ensinam o que é certo e o que é errado. Mas em certo dia Hércules sai em uma jornada de autoconhecimento, que acaba dele encontrando seu verdadeiro pai, o seu pai do espaço, o seu pai celestial, que o explica melhor sobre o que ele é. Então ele treina e vira o grande herói que o mundo precisa. Ou seja, Hércules tem um mérito que ninguém fala. Esse filme consegue ser o melhor filme do Superman. Mas enfim, eu ainda quero fazer um vídeo só sobre isso, sobre como Hércules consegue ser um dos melhores filmes do Superman. E outra coisa que eu queria falar é que eu também gosto das mudanças que esse filme faz em relação à mitologia grega. Porque apesar de Hades ser muito injustiçado, tipo, muito mesmo na mitologia grega, eu acho que ele dá um baita vilão incrível nesse filme. É sério, Hades é um dos melhores vilões da Disney e também da cultura pop no geral. Por mais que eu continue achando ele o menos babaca do Olimpo. Fora o relacionamento do Hércules com a Meg, que é simplesmente uma das melhores coisas do filme. Esse filme tem um dos melhores casais da Disney, cara, é sério. Ao contrário da história original da mitologia grega, que é uma tragédia que acaba com Hércules matando a Meg. Enfim, esse é um filme muito bom e que eu ainda quero fazer um vídeo só sobre ele. Então é isso. Existem outros filmes da Disney que são bem diferentes do seu material original, mas eu só queria falar desses dois filmes hoje. Então quem sabe esse vídeo ganha uma parte 2 futuramente. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aí porque a maioria de vocês que me assistem não são inscritos no meu canal e eu preciso chegar a mil inscritos logo. E compartilhe o vídeo aí porque ajuda bastante. Então é isso, nós nos vemos no meu próximo vídeo, eu acho. Até mais!